Toda glória a Jesus. Estamos terminando agora a nossa série de mensagens chamada Essência Esquecida, uma série incrível, tem impactado profundamente o meu ser, a revisão de vida, a revisão de conceitos, a reorganização do tempo dos meus relacionamentos. Tem sido algo muito profundo. Eu espero que tenha sido também profundo para você e para o seu pequeno grupo. E hoje a gente quer encerrar essa série de mensagens com uma pergunta: o que eu faço com a solidão? A gente vive num contexto de isolamento social em que a gente compartilha muito das telas, a gente vivencia muito as telas, redes sociais, vídeos, YouTube, etc. E muitos teóricos e estudiosos, eles têm refletido sobre isso, de que essa geração hiperconectada é uma geração com pouco convívio social e isso é igual à solidão, e a solidão é igual à infelicidade. Por isso a ansiedade dos nossos dias e a profundidade das informações que nós temos cotidianamente faz com que a gente tenha uma ansiedade profunda no nosso ser, pela falta de convivência também, falta de relacionamentos sociais. E nós temos um grande perigo nessa pandemia, que é da morte da coletividade. A gente tem crescido muito no nosso individualismo. E eu queria trazer primeiro uma diferença entre individualismo e individualidade. Individualismo tem a ver com essa busca de autossuficiência, onde eu não percebo as coisas ao meu redor, onde na verdade as coisas ao meu redor elas são vistas pelo meu bel prazer. Elas são vistas como elas podem me servir. Individualidade já é algo muito importante, que é o reconhecimento da minha pessoa diante do outro. Então é na minha relação com o outro, com o diferente, que eu percebo quem eu sou, a minha personalidade, o meu jeito, a minha maneira única de ser, as minhas características peculiares que fazem ser quem eu sou. Individualismo a gente deve lutar contra, individualidade a gente deve resguardar. Sobretudo, buscar um senso de coletividade sem perder a nossa individualidade. Isso é o nosso foco. Seria precioso demais vivenciar isso nos nossos dias. O texto que a gente vai compartilhar é um texto que está lá em Gênesis, capítulo 2, versos 18 a 24, e ali fala dessa relação de Deus com o ser humano no momento antes da queda, antes em que o ser humano rompeu o relacionamento com Deus, e portanto ali era a criação perfeita de Deus, e a gente vai tirar algumas implicações importantes disso. Antes de falar sobre esse texto, eu queria retratar uma história que é verídica e que tem muito a ver com o texto que a gente vai compartilhar. É uma história que aconteceu com um homem, um alpinista, que foi surpreendido por uma nevasca, e ele, indo de volta para casa, ele estava exausto por causa da viagem, por causa da trilha que ele estava fazendo, porque a neve, quanto mais neve, a neve fica fofa e o pé entra dentro da neve e a caminhada é lenta e muito exaustiva. E ele estava achando que ele não ia conseguir. As extremidades do seu corpo já estavam congelando, ele estava sentindo sintomas de hipotermia e ele não sabia se ele ia chegar em casa. Até então que ele avista um homem, e ele vai até o homem e ele tenta ver os sinais vitais, se a pessoa ainda está viva, a pessoa ainda estava viva, e ele vem com um dilema: será que eu pego essa pessoa sobre os meus ombros e eu corro o risco de morrer junto com ele, ou eu tento salvar a mim mesmo? Obviamente que ele acabou tomando o homem nos seus ombros, que ele não ia aguentar essa realidade de deixar uma pessoa morrer, ele não ia conseguir conviver com isso. Então ele tomou esse homem sobre os seus ombros e ele caminhou com um pensamento: eu preciso chegar em casa para salvar ele, eu preciso chegar em casa para salvar ele. E interessante que ele chega em casa, ele é salvo e ele salva também esse companheiro. E uma coisa me chama muita atenção nessa história verídica, é uma coisa que é profundamente bíblica, que é se o ser humano ele perde o senso de coletividade, ele está decretando a morte de si mesmo. Quando o ser humano perde o senso do todo, das pessoas, da sociedade, da vida em sociedade, é ele que está decretando morte a si mesmo, é um suicídio.
Esse homem, ele salvou a si mesmo porque ele buscou salvar o outro. Se, quem sabe, ele tentasse salvar só a si mesmo, ele também morreria. Mas é na percepção de querer salvar o outro é que ele salva a si mesmo. E eu creio que Deus nos fez como seres relacionais. E é interessante no texto bíblico que Deus nos faz com uma dupla necessidade. A primeira necessidade que o texto nos mostra é uma necessidade existencial. E a necessidade existencial diz respeito a uma necessidade de encontrar segurança, paz, estabilidade, um amor inabalável e inesgotável. É impressionante que essa paz, essa estabilidade, o ser humano tenta procurar em coisas e em pessoas. Certamente ele se frustra outros, fica indignado e muitas vezes cai em depressão ou fica permeado com essa sensação de ansiedade terrível no seu coração. Porque a necessidade existencial que Deus nos fez, somente Ele pode suprir. Porque Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus estável e o amor dele nunca muda. E é Ele que nos dá razão de existência. Nossa identidade está firmada em Cristo Jesus como filhos e filhas de Deus. Isso nós compartilhamos em estudos anteriores. A necessidade existencial vem do próprio Deus. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para você é que antes da queda, antes do afastamento do ser humano de Deus, ou seja, o ser humano tinha um relacionamento profundo com Deus. Existia uma conexão que não tinha sido rompida, mas ainda assim existe uma necessidade. E a segunda necessidade é a necessidade relacional, que somente um outro ser humano pode suprir essa necessidade. Por isso, o texto lá de Gênesis 2,18 fala: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que lhe auxilie e corresponda. Por isso, quando morre o nosso senso de coletividade, morre a nossa própria individualidade, a nossa própria pessoa, porque Deus nos fez para se relacionar com o outro. É nessa relação de mutualidade que a gente ganha sentido também na nossa vida e na nossa existência. É interessante que à medida que eu auxilio e sou auxiliado, correspondo a alguém e sou correspondido, eu amo e sou amado, é nessa relação de cuidado mútuo que eu ganho o significado na minha existência, no relacionamento com o outro. Por isso, querido, a palavra de Deus e com essa série toda, a gente está tentando ajudar você a lidar com a ansiedade, a lidar com a angústia e a insegurança, reafirmando a sua fé no Senhor Jesus, reafirmando essa esperança eterna, a certeza de que Ele tem cuidado de você e que Ele vai prover todas as coisas, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é vivo e Ele é presente na sua vida. Mas a gente também está reafirmando que você e eu precisamos de relacionamentos profundos, intencionais e significativos. Por isso, querido, nós temos um grande risco de viver isoladamente, sobretudo nos nossos dias. Mas eu quero desafiar você a encontrar no seu pequeno grupo, e se o seu pequeno grupo ainda não encontrou esse caminho, orem por isso. Sejam intencionais fora também do ambiente da reunião do pequeno grupo, liguem uns para os outros, cresçam em intimidade, porque isso é vital para a sua sanidade, relacionamentos profundos com Deus e com outras pessoas. Por isso, queridos, eu quero desafiar você a reavaliar a qualidade dos seus relacionamentos, a reavaliar a intensidade dos seus relacionamentos, mas também a reavaliar a sua intensidade e o relacionamento com Deus. Porque existe aí um diálogo profundo e que não pode ser interrompido, que é a ligação com Deus e a ligação com os outros. Que Deus abençoe você profundamente e você e o seu pequeno grupo repousem em profunda paz. Até a próxima, até o próximo encontro de pequeno grupo, até a próxima série de mensagens. Estou ansioso para estar de novo com vocês. Um grande abraço, até a próxima.